Olá, meus amados irmãos e amigos, nós estamos iniciando uma série histórica da Igreja Batista Regular Lucia e nessa introdução gostaria de responder aos irmãos onde nasce a primeira semente da Igreja Batista Regular Lucia. Nós entendemos, por ser uma igreja apostólica, nascida na base dos apóstolos, nós cremos que todas as igrejas, inclusive a Igreja Batista Regular Lucia, começa lá em Pentecostes. No capítulo 2 de Atos, Lucas nos dá o primeiro relato da nascença ali da chamada Igreja Cristã. Até então não havia igreja. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua ordem para os seus discípulos, diz a eles que eles não deveriam ausentar-se de Jerusalém até a descida do Espírito Santo. E ali, no momento sobrenatural, num derramamento do Espírito Santo, surge aquilo que nós conhecemos como Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A coluna e baluarte da verdade, a noiva de Cristo, que nasce de cima para baixo. Não foi uma determinação humana, foi Deus que derramou o seu Espírito e o seu Espírito inicia ali a igreja através de homens e mulheres que foram salvos e, claro, evidentemente, começaram os primeiros passos da igreja. Diz o texto de Atos 2 que, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Trazendo para os nossos dias, nós cremos que a Igreja Batista Regular Lucia é filha, tem origem aqui. Porque esta igreja não nasceu da vontade de homens, essa igreja não foi propósitos missionários, mas da vontade de Deus, que usa homens. Um dos fundamentos que nos faz viver durante esse meio século como Igreja de Cristo é o fato de nós mantermos ainda os fundamentos que esses primeiros irmãos tinham e mantiveram durante toda a história da Igreja, que era a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Creio, amados irmãos, que a Igreja Batista Regular Lucia viveu 50 anos por causa desse fundamento. A verdade é que a semente que produziu a obra do CIA levou 2 anos para brotar. Foi lançado inicialmente no dia 8 de abril de 1968. Mavis e eu éramos recém-chegados no Brasil. Depois de passar 5 dias em Belém do Pará, fizemos uma pausa aqui em Salvador, a caminho de São Paulo, onde iríamos estudar na escola de línguas. E fomos recepcionados no aeroporto de Salvador pelos colegas nossos, futuros colegas, Pastor Aras e Dona Doris Williams. Pastor Aras era um visionário, homem sempre pensando nas possibilidades. E naquele caminho, só do aeroporto para Apituba, onde eles moravam, ele lançou a possibilidade de onde talvez a gente chegasse a fundar uma igreja depois de completar o ano de estudos em São Paulo. Ele mencionou o CIA, mas ele disse, não, eu acho que até a chegada de vocês, provavelmente a Convenção Batista terá aberto uma igreja lá. Passamos
uns 5 dias aqui, seguimos viagem para o sul. Tivemos aqui em dezembro, janeiro, para as férias do fim do ano. Também ninguém falou nada do CIA. Somente em maio do ano seguinte, de 1969, já aqui de mudança, Deus me despertou. Eu fiz a pergunta, pastor Arás, se ele tinha algumas notícias sobre o CIA. Ele disse que não, mas vamos lá para ver. Aí demos um pulo para lá e descobrimos que, como muita obra aqui na Bahia, estava bem atrasada. E aí então nós entendemos que certamente aquilo era o lugar para nós, porque a política da nossa missão era para não abrir igreja onde tinha outro semelhante, de doutrinas parecidas e tudo isso. Mas já que não tinha igreja, nós achávamos que era o sinal verde de Deus. Então passamos um ano de uma aprendizagem muito boa com o outro casal na igreja do Acupe, na primeira igreja batista regular da Bahia. E terminado este ano, partimos para a obra do CIA. Eu cheguei até o local de entrada do núcleo habitacional, onde tinha uma porta, um portão ainda, com vigia e tudo isso. E expliquei o meu interesse. Ele disse, pode entrar, mas não vai encontrar muita gente, não. E certamente foi assim, e foi passando até lá em cima, na quadra 6, e descobri que tinha poucos moradores. Deixei mais 2 meses passarem e voltei, esta vez com o propósito de fazer um censo religioso de porta em porta. Só que muitas vezes não era de porta em porta, não era de porta em porta, uma distância entre uma casa habitada e outra. Mas por meio desse censo, nós contactamos os moradores locais, inclusive descobrimos algumas famílias crentes e outras pessoas interessadas. A chegada do pastor Ricardo aqui deu-se quando estávamos iniciando, né, a construção aqui do núcleo. E tinha uma casa ou outra, assim, esporadicamente. Então, ele procurando um local onde pregar a palavra, ele veio dos Estados Unidos, estava novo aqui, né, e por ser um bom missionário, quer dizer, sede de almas, né. Então, ele veio aqui no CIA, como eu estou dizendo, era uma casa aqui, o Calilo, onde ele encontrou-me aqui, né. E aí, eu não estava quando ele veio, a primeira vez que ele veio aqui, quem estava foi minha esposa. Aí eu tinha dito para ela que eu assisti um trabalho numa praça, onde tinha pessoas fazendo propaganda, né, com a cobra, com coisa assim, e um outro grupo pregando a palavra, cantando e tal. Então eu de longe fiquei assistindo aquilo e aí achei uma coisa assim interessante, né, de olha, as pessoas estão ali fazendo propaganda, então um aglomerado de pessoas, e onde estão pregando a palavra, cantando louvor, não tem ninguém. Aí eu me encostei, ninguém nunca tinha me falado de Cristo ainda, eu não pensava em ser crente, né? Aí cheguei e encostei lá também, fiquei assistindo eles cantando. E aí o refrão da música que eles estavam cantando, eu comecei a cantar também, né? Aí cantei, gostei da música e tal. Aí nisso terminei, eu vim para casa, cheguei aqui, eu falei com ela, não, qualquer dia desse eu vou ser crente. Você levou aquilo na cabeça, né? Olha, qualquer dia desse eu vou ser crente. Aí ela ficou calada, foi quando o pastor chegou aqui, o pastor Ricardo, né? Aí ela disse a ele, meu marido disse que quer ser crente. E aí ele me perguntou, você quer aceitar Cristo como Salvador? Eu vou, quero. Aí aceitei, assim na hora com ele. Aí quando foi em um dos cultos, em uma das casas, se não me engano, quase uma casa de Mineral, então, ele aí falou que eu tinha aceitado, então fez aquela confirmação, né? Aí a partir daí eu comecei ele começou a frequentar minha casa, eu ia nos cultos que ele programava nas casas, né? Na época eu tinha uma rural, aí eu botei minha rural à disposição, então a gente pegava os irmãos
íamos para o leprosário fazer visitas. Conseguimos depois permissão para usar o coleginho, que era bem menor do que hoje em dia, em frente à Assembleia de Deus, e ficamos lá algum tempo. Mas depois partimos, e não foi fácil, mas conseguimos a permissão para usar o colegião, o Colégio do Estado, onde o padre já estava realizando a missa. E isso nos ajudou, inclusive, porque tínhamos já uma base de fazer nosso apelo. A gente começou a virar professor, ensinar aquelas turmas todas novas que estavam chegando, né? Eu fui professor de adolescentes, professor de jovens, né? E graças a Deus que espiritualmente a gente foi crescendo, crescendo, e hoje a igreja é o que é, né? A nossa vinda daqui do Rio de Janeiro foi transferência da firma onde eu trabalhava, né? E ao chegar aqui, o pastor Ricardo gostaria de saber, o pastor Ricardo tomou ciência da nossa chegada e quis vir fazer uma visita. Ele veio, fez a visita a gente aqui, gostou muito. Aí nós demos os dados, né, as razões pelas quais nós viemos parar aqui. E ele então ficou muito contente, muito feliz. Como nós estamos já vindo de mudança, né? Então ele já começou já a nos dar oportunidade na igreja para falar, para pregar, etc. Meu nome é Marival de Jesus, um dos fundadores, pioneiros da primeira igreja batista regular do CIA. Tive o privilégio de conhecer o pastor Ricardo na sede do CIA, quando mesmo estava solicitando uma área no órgão público para a construção da igreja. Eu sou a Elizabeth, uma das fundadoras da primeira igreja batista regular do CIA, 1971. Foi através do pastor Ricardo que nós nos conhecemos e logo em seguida a família Café conheceu ele, o pastor Ricardo, e começamos um trabalho lá na nossa residência. Ficou como ponto de pregação, era pela tarde esse trabalho. Aí em 1974, né, nós não tínhamos pastor, aí veio o pastor Pinheiro, né, trazido por alguém, né, que conhecia a ele, e ele então assumiu o trabalho da igreja. E ele ficou conosco durante um período de 3 anos. Ele disse que precisava de fazer fazer faculdade, né, e depois também casar, né, ficar solteiro, estava namorando uma menina daqui. E aí ele ficou conosco esse período, né? Depois ele foi embora. E nesse período que ele saiu, né? Aí eu fiquei praticamente na responsabilidade, né, na igreja, e continuamos o trabalho. Nós ficamos aproximadamente uns 8 meses na direção da igreja. E até alguns irmãos, um banco veio aqui, irmãos, aí não precisa, não estou precisando de pastor agora não. Nós podemos ficar assim mesmo, a igreja está tão bem, né? E eu disse, não, mas o problema é o seguinte, é que eu sou empregado, eu tenho compromisso com a empresa e para dirigir uma igreja precisa de tempo. Eu reuni com os irmãos da diretoria para convidar o pastor Josias, né? Mas ele não era ainda consagrado. Então eu levei a igreja a pensar nisso direitinho assim, que para assumir a igreja como pastor deveria ser consagrado.
Então, se a gente fosse conversar com ele, se ele aceitasse ser consagrado, então a gente convidava ele, tá? Para ser o pastor da igreja. Algumas pessoas perguntam como é que a igreja conseguiu aquele terreno que tem na rua Rivaldo Guimarães. Bom, aquilo praticamente foi um presente, não de propósito, mas foi um presente do padre, pois ele não queria seguir o gabarito de construção naquela época, que não permitia construção de 2 andares ou mais. O negócio mudou bastante, né? Mas aí então a Igreja Católica bateu o pé firme e a sede do CIA nos contactou para perguntar se aquele terreno interessava a Igreja Batista e como interessava, né? Então, aquele realmente o padre cedeu, não de propósito, como eu disse, mas pela insistência dele, e a Igreja Batista Regular ficou com aquele terreno. Quando recebemos o terreno na sede do CIA, eu fui até a área de noite agradecer a Deus de joelhos pela aquisição daquela área. Aí nós começamos a construção, né? Um pouco de sacrifício, né? Mas graças a Deus nós tínhamos uma união tão boa, né? A igreja em si, que nós não tivemos muitos problemas para construir a primeira casa. Né? Tivemos muitos problemas. E a construção praticamente foi feita com o povo da igreja. Né? Muito pouca coisa a gente pagou para fazer, porque a igreja era unida. Né? Os homens se jogou junto e as irmãs levavam a alimentação para a gente. As mulheres, ela tinha parte da alimentação das merendas dos irmãos, a irmã Aristineia, a irmã Zumira, a irmã Alvinha, a irmã Adriana, a irmã Leonídia, eu e mais outras mulheres. Nós fazíamos uma festa, ficava fila para entregar as merendas aos irmãos. E aí foi muito bonito, nós ficamos muito felizes, porque nós estávamos fazendo a nossa parte, eles fazendo a deles e nós fazemos a nossa. Pessoas que passavam, que nos viam trabalhando, até se entusiasmaram, os crentes são unidos e tal, aí todo mundo trabalhando junto e tal. E aí isso aí até cativou a população, né, da localidade, e muita gente até veio assistir culto à nossa igreja exatamente por causa dessa união que a gente tinha no princípio, né. Antigamente a coisa era melhor, porque não existia essas coisas que existem hoje, né? Hoje tem o mundo das drogas, os jovens, muitos dos jovens aí não procuram a Cristo, né? Procuram diversão através do mundo e tal. E antigamente a coisa era mais sutil, entendeu? Era muito difícil a gente ver. Então o amor pela causa era bem maior. Então quando havia uma solicitação, por exemplo, assim, para um mutirão, as pessoas iam com gosto, né? E faziam. E hoje até o próprio andar da carruagem, né, o segundo que nós estamos vendo, as pessoas estão mais ligadas mesmo ao trabalho, à correria, e aí ficou mais difícil. Mas antigamente era mais, as pessoas eram mais receptivas, né? E aí, graças a Deus, foi montado um grupo aqui que realmente aprendeu a amar a Jesus Cristo, aprendeu a ter amor pelas almas, né? E faziam isso com desejo, com vontade. É aquela história do primeiro amor. Eu, Maria Lúcia Ramos Santos, membro da Primeira Igreja Batista Regular do CIA, aceitei Jesus na igreja lá de São Cristóvão, mas fui batizada na igreja do CIA. Fui batizada em 27 de novembro de 1980. O pastor que me batizou foi o pastor
Josias Navarro Neto, de quem nós temos saudade, né, que já partiu para a glória. Eu tive o privilégio de iniciar minha vida desde criança na própria igreja. Então eu vi a igreja nascer, pelo fato de acompanhei a igreja como criança, acompanhei a igreja como adolescente, acompanhei a igreja como jovem e aqui na igreja eu casei e continuei assumindo o ministério, tanto das partes anteriores que eu falei, adolescente, jovem, sendo presidente de todas as entidades e fazendo o ministério que Deus nos colocou aqui nessa igreja. Pastor Mauro foi um pastor que chegou na igreja, talvez mudou o aspecto, porque a gente passou a usar a metodologia da Convenção Batista Brasileira. Me converti quando meu filho fez 1 ano, devido a um acidente. Me converti na igreja do Imbuí. E pouco tempo depois que me converti, eu tive que me mudar para aqui, para CIA, por necessidade de minha esposa, devido ao trabalho dela, da proximidade. E é interessante que eu morei muito próximo da igreja batista regular, mas tive que me mudar do CIA, me converter e voltar justamente para essa igreja. E louvo a Deus por isso, porque foi um berço de aprendizagem para mim. E coincidiu a nossa chegada, a chegada da minha família aqui no CIA, justamente com a chegada do pastor Francisco. E ele, um incentivador, um homem que estimulava muito no trabalho do Senhor, ele me ajudou bastante. Lembro, o pastor Francisco chegou na igreja mais ou menos no ano 2000 e foi uma chegada assim bastante calorosa, né? A receptividade foi muito boa, tanto da parte da igreja como da parte da família dele. Foi um momento assim bastante gostoso. Na época do pastor Francisco, eu me lembro que ele implantou os núcleos, né? Foi um trabalho que foi ele que começou, foi muito bom. Hoje nós temos muitos irmãos que foram frutos do núcleo, né? Desse ministério, e infelizmente não acontece mais, mas foi um momento de aprendizado para muitos irmãos, porque como tinha os cultos nos lares, né? A gente mesmo que desenvolvia esses cultos, então nós aprendemos muito. Eu particularmente aprendi muito nessa época. Em relação aos núcleos, o pastor Francisco implantou esse trabalho querendo um crescimento espiritual também do povo, da igreja. E é interessante que esse mesmo trabalho, ele viajou para vários lugares, Lauro de Freitas, para Salvador, para a Madre de Deus, através da vida de vários membros. Nós tivemos esse grande prazer de sair para vários lugares, divulgando a palavra de Deus através dos núcleos. Nós tivemos, durante todos esses anos, né, muitos trabalhos extra-igreja, né, que foram as viagens missionárias para Itaberaba, para Araçás, para Riachão, e que algumas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar, e foram muito boas, e foram trabalhos muito importantes, né, feitos pela igreja, onde nós levávamos a palavra de Deus, né, para longe, para as pessoas que precisavam, realmente tinham sede de ouvir a palavra de Deus. É muito bom, né, estar aqui relembrando, né, de parte da história da Igreja Batista Regular do CIA. Eu estou muito feliz de poder, ou de ter feito parte, ou estar fazendo parte dessa história. Eu que passei
alguns anos, né, como presidente da igreja, né, porque desde a época que o pastor Francisco ele saiu, conforme o estatuto da igreja, teria que assumir, o vice-presidente teria que assumir, e assim foram anos que eu passei na liderança desta igreja, anos que para mim foram de muito aprendizado. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Hoje eu digo que sou o que sou como servo. Primeiramente agradeço a Deus, mas em segundo lugar agradeço a cada irmão que me ajudaram durante esses períodos, porque realmente fazer liderança sozinho é muito difícil. Liderar uma igreja do poste da igreja do CIA, ou liderança de modo geral, sozinho é muito difícil. E louvo a Deus porque a igreja nesse período tão dramático ficou na direção de alguns diáconos, e eu tenho o privilégio e a honra de dizer também que eu estava nesse grupo, e Deus também providenciou um pastor que é excelente, pastor Ricardo, como pastor interino nesse período, e a igreja não esmoreceu, a igreja deu uma alavancada fantástica. Via o agir de Deus naqueles momentos, na conversão de várias pessoas, e vi também, entendi como trabalha um pastor. Uma das funções conforme Atos ali é servir a igreja. E quando fala servir a igreja, isso está incluído o pastor, está incluído toda a igreja. Então eu vejo o ministério diaconal como algo muito importante. Às vezes é comum, né, a gente orar, isso já é certo. Eu eduquei meus filhos assim, a gente orar pelo pastor, a gente sempre lembra de orar pelo pastor e família, mas às vezes não lembramos de orar pelo diácono e família. Às vezes acontece isso, né, de não orarmos pela liderança espiritual da igreja, que hoje é diácono e pastor, juntamente com o pastor. Mas eu vejo hoje a função do diácono é servir. A própria Bíblia fala, diácono se diz servo, é servir. Então o diácono ele tem essa importância na igreja, né? esse privilégio de servir a igreja. E quando eu estou falando igreja não é templo, eu estou falando igreja, nós, o diácono tem essa função e ajudar, né? nessa ligação entre pastor e igreja, tentar ajudar nesse sentido, né? Falar aqui, na verdade, é reviver tudo aquilo que a gente passou nessa igreja no tempo da reforma, né? Eu quero, na verdade, me deter a isso, né? Na verdade. Eu participei da igreja no tempo que construiu esse templo, mas aí antes de terminar o templo, obviamente, a gente foi embora daqui, fui trabalhar fora e passamos 8 a 9 anos fora aqui da Bahia. Eu e minha família. Então, ao retornar para a Bahia em 2013, né, eu vim para aqui e ao entrar na igreja, a sensação que tinha é que os irmãos, eles estavam todos acomodados com a igreja como estava, né, a aparência da igreja. E aquilo me chamou muita atenção, porque o piso estava de cimento de um lado, cimento cru, e a igreja estava assim, com um telhado ainda aparente, de zincos. E quando chovia era muito barulho, a gente não conseguia nem escutar direito o que estava falando, só com a chuva. E aquilo me incomodou bastante, né? Eu creio que talvez eu tenha vindo para cá com essa missão também de reforma. Deus pode ter trabalhado em cima disso. Naquele tempo, Deus já vinha falando comigo várias vezes sobre um trecho de Ageu 2,4, principalmente, é um trecho que fala muito sobre a reforma do templo de Jerusalém, quando Ageu fala para Zorobabel e para Josué, para ser forte, ter coragem. E aquele trecho, eu tinha um livro também que falava sobre esse eu tinha um livro que falava sobre o livro de Ageu. E aquilo me incomodou bastante acerca da igreja, da reforma. Então, assim,
O que nós fizemos, na verdade? Né? O que foi feito? Criei vários vídeos, peguei vários vídeos e comecei a mostrar para alguns irmãos, primeiro, por que a nossa igreja não podia ser tão bonita quanto algumas igrejas daquele vídeo. E chamei alguns diáconos, particularmente, individualmente, e comecei a conversar com cada um, porque a primeira coisa a ser feita foi ver se a igreja queria realmente reformar o templo, né? Que, na verdade, isso deveria levar a igreja a querer fazer a reforma. Então, assim, levantamos fundos, né? Contratamos as empresas e aí partimos para fazer o que parecia impossível. Isso aí virou uma realidade. E esse projeto nós levamos a termo, né? A fundo ele, e aí nós começamos a fazer grandes grupos na igreja, né? Grupos dividimos a igreja em vários grupos, tínhamos mais de 20 grupos, e fizemos líderes de cada grupo. É interessante que a gente começou a fazer feiras, começou a fazer eventos no campo da igreja, na área, vender salgadinhos, era muito divertido. Então, a ideia da reforma que eu plantei no coração dos irmãos, Deus plantou, mas através de mim, foi: vamos trabalhar brincando. A lema era: vamos trabalhar brincando. A gente fazia festa, a gente trouxe o grupo Logos para cá, na época era só o pastor Paulo com a esposa. Em 2016, Deus começou a mexer conosco em relação ao ministério. Nós trabalhávamos na Igreja Batista Regular nos bancários, em João Pessoa, e o Senhor começou a mexer conosco em relação se era tempo ou não de sair daquele ministério e fazer um outro ministério. Pela graça de Deus, nós estávamos muito bem fazendo a obra do Senhor, mas queríamos entender da vontade de Deus em relação a outro ministério. E aí surgiu a possibilidade de vir para a Bahia, fazer conferências na Bahia. Eu fiz uma conferência em Riachão. Em Riachão eu tive contato com os pastores da Bahia. E entre esses pastores, nós estivemos pregando na Igreja Fundamentalista, que é um grupo também ligado a nós, batistas regulares. A igreja, né, demonstrou um carinho, um zelo e um amor e a intenção de nos convidar, porém, naquele momento nós entendemos, pela vontade de Deus, que não era ali que o Senhor queria que nós trabalhássemos. E aí recebemos, dias depois, o contato do pastor Ricardo Buck, que já era conhecido, né, dos congressos nacionais das igrejas batistas regulares. Nós já havíamos estado juntos em João Pessoa, na ocasião de um curso de radialistas, né, que foi promovido pela Escola Técnica, e o pastor esteve lá dando uma palestra, então havia esse prévio conhecimento. E aí nós fomos convidados para fazermos conferência. Eu confesso aos irmãos que no início nós tínhamos uma resistência, porque o pastor estava procurando um pastor para assumir aqui, e nós, uma vez tendo passado pela direção do Senhor, que não, nesse momento, nós estávamos fazendo uma grande obra em João Pessoa, tinha muito trabalho para fazer, nós entendemos que não era interessante vir. E deixamos, inclusive, o pastor à vontade para convidar um outro, e ele disse: não, venha assim mesmo, venha conhecer a obra. E, amados irmãos, confesso que essa visita me deu uma visão do que estava sendo colocado por Deus diante das grandes necessidades e possibilidades que a igreja apresentava-se naquele momento. Eu me vi dentro de um canteiro de obras para o Senhor.
eu tive a visão, né, dada por Deus naquele momento, que eu e minha família poderíamos ser extremamente úteis no suprimento de algumas necessidades que a gente conseguiu enxergar, para novos empreendimentos que a igreja precisava fazer no decorrer da sua história. Nós tínhamos, naquele momento, a realização dos cultos aqui, né, na chamada área social da igreja. A igreja estava numa grande construção, um grande projeto de construção, e tudo isso me instigou por causa da minha própria natureza, né, de querer fazer, querer trabalhar os meus ministérios onde eu estive, né? Nós estivemos sempre envolvidos com obras, com desafios, e foi isso que me trouxe. Em 2017, né, passando por todo esse processo, né, de cartas vai e cartas vêm, de conversas com os amados irmãos, com o pastor Ricardo, finalmente foi decidido, a igreja aprovou o convite formal para eu vir pastorear a igreja juntamente com a minha família. E em fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2017, nós estávamos chegando aqui na igreja oficialmente para assumir o ministério que já dura 4 anos, né? Agora em fevereiro de 2021 fará 4 anos. No meu primeiro ministério, lá em Bancários, eu fui para passar 6 meses, passei 23 anos. Aqui eu pensei, eu estipulei 20 anos, mas quem vai determinar é a vontade de Deus. E estar dentro da vontade de Deus é a melhor coisa. O que eu quero, e eu tenho pretendido ao longo desses 4 anos, é ser útil na obra do Senhor. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar, estão aqui meus dons, meus talentos, que tenho recebido do Senhor, para a glória do Senhor. Fazer parte dessa igreja é uma honra. Ter memórias nessa igreja, uma honra. Que Deus nos ajude a sermos úteis, pedras vivas nessa construção para a glória dele.